Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, mais um dia que o Senhor nos dá de presente, vamos dizer assim, é um presente de Deus, né? Estamos respirando, graças a Deus, é um milagre da vida. Hoje eu tenho aqui, ó, aos fundos a bispa já dizendo glória a Deus, aleluia. E eu quero hoje falar sobre um tema que eu fui despertado com isso na mente, o Espírito Santo colocou no meu coração. E esse tema tem a ver com aqueles que realmente gosta mesmo de conversar com Deus. Gosta de expor tudo aquilo que está no coração, na mente, diante de Deus. E entregando tudo a Deus. E quando a gente entrega ao Senhor, e a gente crê que Deus tem a resposta certa, Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Nosso Deus, gente, detém todo o poder. E uma vez ouvindo pastores mestres na palavra, pastores esses que dedicam a sua vida não só a aprender, mas principalmente a ensinar, eles colocaram diante de toda uma plateia, de todo um povo que ama a palavra de Deus, uma situação da qual eu, sendo abençoado, falei, poxa vida, que verdade linda. Então declara você que serve ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, saiba, Ele detém toda a autoridade no céu, na terra e até mesmo, gente, no inferno. A palavra dele muda qualquer coisa. O sim dele é sim, mas é sim a ponto de dizer nada pode mexer, nada pode acontecer. E ele diz algo e pronto. Como ele falou com o vento e as águas, pensa numa coisa dessa. E os seus discípulos, quem é este que até as águas, o mar, tá dizendo o mar, mas aquelas águas obedeceram, o vento cessou. Ele é aquele que pegou aquilo que não tinha gosto, não tinha cor. É a água, por exemplo, quando você vai buscar estudar, ele pegou a água e falou, agora vai ser vinho. E não é qualquer vinho não, é o melhor vinho. Esse é o Deus pela qual a gente está servindo. E se você não teve esse privilégio, meu amigo, servo de Deus, serva de Deus, escolhido de Deus, venha reafirmar. O aceite, deixa ele ser Senhor na sua história, na sua vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre aquele discípulo, sabe? O discípulo, por exemplo, do Senhor Jesus, ele não é chamado, gente, ele não é chamado a interceder apenas por quem ele tem alguma afinidade pessoal. Confesso a você que é muito fácil mesmo, de coração quero dizer isso para você. Orar por aqueles que torcem, que dê tudo certo, que oram para que você seja um homem, uma mulher de Deus, instrumento na mão do Senhor. Confesso que é muito fácil dar glória a Deus por essas pessoas que invocam o Deus Criador dos céus e da terra, a ponto de dizer abençoa, abençoa. E aí você se sente tão feliz, tão contente, mas quando é para fazer uma oração de acordo com aquilo que Jesus ensina em Mateus 5,44, gente, você tem que estar debaixo de uma graça, de uma unção. Você tem que ter uma intimidade de fato com Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando ele declara o que está em Mateus 5,44, aí você vai ver quem serve e quem não serve. Aí você vai descobrir aquele que realmente está na rocha, aquele que está na areia. Porque ele diz o seguinte, ele fala eu, quando ele diz, ele traz para ele. É algo pessoal, eu. E aí ele fala assim, porém vos digo. Jesus fala isso. Amai-vos, meu Deus, vossos inimigos. E a coisa mais fácil é amar a pessoa que quer te prejudicar, não é verdade? Não. Né? Mais fácil é amar a pessoa que cria uma calúnia, que traz à tona uma mentira, que traz à tona algo que é falso, que não é verdadeiro. É fácil amar? Não. Mas ele está dizendo que eu tenho que amar. Então servir a Jesus, você começa a entender que ele faria isso. Por isso que ele fala, eu. Então ele faria e ele fez isso. E o que é mais lindo é só você ir para a cruz. Na cruz ele poderia trazer à tona uma palavra que desse fim a todo aquele povo que estava vendo ele crucificado, a ponto de acharem que aquilo ali, poxa, vencemos. Ele não vai poder mais andar, ele não vai poder mais caminhar, ele não vai poder expulsar mais demônio, ele não vai poder fazer mais nada. E o sangue dele recai sobre nós. Eles falaram isso. Não tinha consciência de fato quem é que estava ali.
tomando o lugar de todas aquelas pessoas. E ele levanta o seu pensamento diante de um Deus Pai, e diz: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que faz. Então, coisas que a gente tem que aprender e colocar em prática. Jesus nos dá o antídoto. E ele diz: eu, porém, vos digo, amai-vos vossos inimigos. Só isso? Não. Ele fala assim, ó, bendizei, ainda abençoa. Eu te abençoo, você será uma pessoa abençoada. Você será um servo de Deus, usado por Deus. Você ainda vai realmente ser como filho pródigo, cair em si, se arrepender por tudo aquilo que você fez, por tudo aquilo que você falou, por tudo aquilo que você está fazendo, por todo tipo de mal que você causou a mim. Eu te abençoo, você está abençoado, você está abençoado. Isso é só para quem tem o quê? Tem uma ligação, intimidade com o Espírito Santo. E ele, quem é o Espírito Santo, você pode ver, sempre ele tenta falar, ó, não diga, não faça, não fale, não faz isso. Deixa eu tomar conta aí, deixa eu entrar nesse território aí. Aí não vai ser vencido pelo braço não, ó. Não vai ser vencido pelo braço não. Isso aí vai ser vencido pela intercessão. Coloca essas pessoas, meu querido, minha querida, diante de Deus. Seja um intercessor, entrega tudo nas mãos do Senhor, porque ele diz, não só a mim e a você, ele diz o seguinte, que nós temos que amar os nossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, está escrito aqui. Olha que coisa forte. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai, meu Deus, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quem é que está por trás disso tudo? Gente, quem é que perseguiu José? Foi os inimigos dele. Foi aqueles que não amavam, né, Israel. Quem perseguiu José, por ele ter lá, né, aquelas faixas lindas, cores lindas que Deus colocou, e eu amo isso. Até hoje eu não abro mão das 4 cores. E nessas 4 cores revela que Jesus Cristo salva, Ele cura, Ele é o batizador com o Espírito Santo, e Ele há de voltar. Então eu sempre coloco lá o vermelho, o roxo, o amarelo e o azul, representando os 4 evangelhos. Pois bem, essas coisas para alguns causam o quê? Causam inveja, perseguição. Para alguns que ainda não tem o que você tem, meu querido Espírito Santo de Deus, é isso que eu quero deixar bem claro. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai se encaixar em Mateus 5,44. Você só não vai agora trazer à tona como amar, segundo a palavra, amar os vossos inimigos. Jesus, ele dá a resposta. E este amor aqui é um amor de renúncia. Eu sei que está me prejudicando. Eu sei, está doendo, está machucando. Mas eu vou me colocar agora na posição que Jesus está me ensinando. Eu vou deixar Jesus tomar a frente disso tudo. Eu vou deixar Jesus agora colocar em ordem essa desordem. Para quem não sabe, a intercessão na vida cristã, principalmente naqueles que são escolhidos a Deus, né? Escolhidos por Deus, melhor dizendo, a dedo. Gente, a intercessão deve ser uma prática. Tem muita gente que não tem essa prática. Não só não tem essa prática de ser o intercessor, de orar. Cultos que Deus nos oferece para orar não vão. Cultos que está ligado ao ensino, né, bíblico, para aprender como nós estamos aprendendo hoje, também não participam. Por isso que essas pessoas estão sujeitas a se encaixar não na rocha, mas se encaixam infelizmente na areia. Aqueles que constroem toda a sua história dizendo que é cristão, mas apenas de nome, apenas é um frequentador, é alguém que só apenas senta no banco, é apenas alguém que dominou os acordes, que apenas toca, que apenas canta, que é aquele que às vezes só faz aquela leitura, mas não vive, está na areia. Mas aqueles que estão na rocha, essa intercessão, ela deve ser uma prática constante na vida daqueles que dizem ser discípulo do Senhor Jesus. O discípulo do Senhor Jesus deve interceder a Deus em oração por seus familiares, amigos, irmãos na fé. E quem é que diz isso? Aonde você acha base para isso? Se você nunca leu, corra, anote Tiago 5,16. Por exemplo, é um dos versículos mais lembrados da Bíblia quando o assunto é intercessão entre os membros do corpo de Cristo. Tiago 5,16. Você já leu?
Não, posso ler para você ver? Se você vai lembrar na hora, quando eu começar a falar. Olha o que ele diz, melhor dizendo, Tiago. Ele deixa registrado esta palavra da parte de Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai pelos outros, para que sareis. Tem muita gente que está doente, tem muita gente que é doente no sentido espiritual, enferma também no corpo físico, porque não vive. Tiago 5,16, ele diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quantas vezes você já escutou esse versículo? Mas quantas vezes você observa que não tem prática deste versículo? Gente, mas, repito, o discípulo do Senhor Jesus, repito o que eu vou dizer logo no começo, não é chamado a interceder apenas por quem ele tem alguma afinidade pessoal. Na verdade, todo discípulo, todo cristão na pessoa do Senhor Jesus também deve apresentar diante de Deus, em intercessão, meu querido, por aquelas pessoas que não fazem parte do seu currículo de convivência, do seu currículo social. E nesse sentido, hoje que nós estamos aqui trazendo à tona esta palavra, Paulo aborda um tema maravilhoso quando ele deixa registrado ao seu discípulo direto. Quem era? Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, 2, diz o seguinte, ele fala, admoesto-te, pois antes de tudo, é como ele fala assim, eu vou te recomendar, vou te dizer algo aqui da parte de Deus. Antes de tudo ele diz a Timóteo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça. Por quem? Só pelos meus parentes? Só pela minha família? A bispa já está gritando lá, não, pois é, não. Ele fala por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta. Tem alguma perturbação aí? Está acontecendo algum levante aí? Tem um disse-me-disse aí? Está acontecendo alguma coisa aí? Então você pode saber que não provém de Deus. Isso não é de Deus. O Senhor Jesus, quando ele adentra no lar, se ele faz parte desse lar, ele já vai declarar, a paz seja convosco. E ele diz claramente que a paz dele não é como o mundo dá, essa paz passageira. Enquanto você traz um benefício, estamos em paz. Parou aquele benefício, já viram intriga, briga e aí vai. Pois é, ele diz claramente ao seu discípulo direto, Timóteo. Então ele traz à tona algo que a gente temos que colocar em prática, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, e toda piedade, honestidade. 1 Timóteo 2, 1 e 2. E na sequência, o mesmo apóstolo ainda completa dizendo, isto é bom e agradável diante de Deus. Eita, então eu fui até o verso 3, 1 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 3. Querido, para nós trazemos aqui um fechamento sobre esta palavra que Jesus nos ensina e que a gente tem que lutar e colocar em prática. Ele diz o seguinte, ele é claro que muitos não oram, não clamam, não intercedem, justamente por aqueles que infelizmente dão algum tipo de legalidade. Eu tenho que dizer isso. Isso acontece porque as pessoas dão legalidade. E dentro dessa legalidade, o inimigo ele faz 3 coisas, para quem não sabe. Você não sabia? Então eu vou dizer. Ele faz o seguinte, segundo a palavra de Deus. Ele mata. Ele destrói todo o relacionamento. Ele destrói tudo aquilo que aos olhos dele vinha dando certo. Respeito, amor, compreensão. Ele destrói todo tipo de humildade, colocando a pessoa com orgulho, que só a misericórdia de Deus para tirar, porque ele caiu desse jeito. Então ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele mata, rouba a paz da pessoa. A pessoa não consegue dormir direito, ter tranquilidade. Ela começa a ser perturbada. E além disso, além de roubar tudo isso da pessoa, ele vai destruindo toda a alegria de convivência. Então eu lhe pergunto, querido, será que o ensino de Jesus tem que ser colocado à risca? A gente tem que viver o que Jesus está ensinando?
o que ele nos orienta segundo a palavra? Pois bem, a palavra diz em Mateus 5,44. É isso que eu quero trazer para você. Então, querido, interceder e orar por alguém é tudo que Deus espera daqueles que dizem ser discípulos do Senhor Jesus. Talvez aqui está um aspecto muito difícil dentro daquilo que nós chamamos intercessão, interceder. Mas aqui está a solução para muitas coisas que devem ser destruídas e cair por terra em nome do Senhor Jesus. E quem nos ensina isso é o próprio Jesus. Ele diz: eu, porém, vos digo. Não é eu, Reginaldo, é Jesus. Amai-vos a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo aquele que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. Para nós fecharmos esse café com Deus, glória a Deus. Olha só, quero trazer algo para nós, sabe, ser como um fundamento aqui. Um fundamento da qual talvez você vai se lembrar e vai entender que algumas intercessões será sempre segundo a vontade de Deus. Escutou a bispa? Amém. A bispa está dizendo amém. A nossa intercessão será de acordo com a vontade de Deus. Oh, você lembra de Abraão? É Abraão. Você já leu Gênesis 18, capítulo 18 de Gênesis, 23 ao 30? Pois é. Aqui você deve observar o seguinte: nem sempre Deus responde uma intercessão da maneira que eu espero, que você espera, ou qualquer um esteja esperando. Não. O patriarca Abraão, por exemplo, gente, ele intercedeu pela cidade de Sodoma, sem sucesso pretendido por ele, porque a resposta veio de acordo com a vontade de Deus. Aqui eu entendo, eu espero que você entenda também, que a intercessão do povo de Deus tem um papel importante na forma com que Deus cumpre os seus decretos, sabe, eternos. Querido, eu oro, eu clamo, eu estou intercedendo, mas sei que a vontade de Deus sempre ela será o quê? Soberana, em nome de Jesus. Em outras palavras, se Deus vai entrar, se você permite Deus entrar, Ele vai fazer o que é melhor. O que você pensa, o que eu penso, Ele está acima. E a glória sempre será dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, querido, a intercessão aqui, ela agora tem um fundamento, não só de acordo com o que Jesus ensina. Eu vou voltar aqui para você memorizar e não se esquecer. Olha só, anote, grave. Ensino fundamental de intercessão, Mateus 5,44. Mateus 5,44. Agora a gente aprendeu que o intercessor Abraão intercedeu. Oh, tem 50 lá, hein? Será que você tem 50? Não tem. 45, não tem. Você vai vendo que ele foi intercedendo. E o resultado, que a vontade de Deus, ela é soberana, e Deus conhecia e conhece quem é cada um de nós. Na verdade, Ele sabe o que é o teu coração, o que é o meu coração. Ele sabe se você quer viver com Ele na rocha, ou quer viver uma vida totalmente na areia. Ah, querido, se essa pessoa entendeu, ela tem que, sabe, se humilhar diante de Deus, pedir perdão diante de Deus, confessar os seus erros, os seus pecados, e pedir para Jesus agora guiá-la a toda a verdade através da palavra do Senhor. Aí vem a pergunta: como devemos interceder um pelos outros? Meu Jesus, como eu devo interceder por aqueles que Jesus está dizendo aí que eu tenho que amar os meus inimigos, tenho que bendizer? Pois bem, a Bíblia, a palavra, por isso que eu falo que eu amo a palavra. A Bíblia, gente, nos ensina como devemos interceder a Deus em favor de outras pessoas, seja ela quem for. Aquela que, glória a Deus, quer teu bem, gosta muito de você, tem muito respeito por você, mas é aquela outra lá, é por ela mesma. Aí está a chave, sabe por quê? Jesus ele veio para destruir as obras de Satanás. Paulo, ao escrever uma carta aos Efésios, ele dá um exemplo e um registro de como eu e você devem interceder.
Porque o registro da intercessão do apóstolo Paulo para os discípulos lá em Éfeso é uma carta que nos dá o direito de não só aprender, mas colocar em prática e conquistar. Por que eu falo isso, gente? Esse registro da intercessão de Paulo é uma boa orientação de como deve ser o conteúdo da intercessão da igreja de Cristo nessa terra. Primeira coisa que ele deixa aqui, sim, primeiro o apóstolo Paulo, sabe o que ele faz? Ele intercede a Deus para que os efésios tenham esclarecimento. Te lembra alguma coisa? Ó, ele já começa a interceder para aqueles discípulos lá em Éfeso. Tem esclarecimento acerca de tudo que eles desfrutavam em Cristo mediante a obra da redenção. Efésios capítulo 1, verso 15 ao 23. Só isso? Não. Depois Paulo intercede pelos efésios, pedindo a Deus que eles sejam capacitados. Posso repetir? Ele intercede, quem? Paulo? Pelos efésios, pedindo a Deus que eles sejam capacitados. É só você lá em Efésios capítulo 3, verso 13 a 21. Gente, é interessante aqui perceber o quê? Que, de certo modo, as orações de apóstolo Paulo se complementam, glória a Deus. Isso, gente, porque na primeira oração, o apóstolo Paulo ora para que eles entendam a sua nova condição. Tem gente que até hoje nunca entendeu. Eu preciso voltar para a barriga de mamãe para nascer de novo. Não nasceram de novo. O velho homem ainda se manifesta. O velho homem ainda coloca-se à frente. Mas a oração, a intercessão de Paulo, eles oram para que eles entendam a sua nova condição. Na segunda oração, o apóstolo Paulo ora para que eles possam viver de acordo com a sua realidade maravilhosa. É dom de Deus, eu falei ontem, glória a Deus. E nesse sentido, gente, Paulo ora para que os cristãos, discípulos do Senhor Jesus, sejam o quê? Fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo de Deus. E que a oração dos discípulos seja pela fé, meu Deus, uma habitação confortável para Cristo. Assim, eles podem, porque tem gente ainda que não conhece, assim eles podem conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, a ser tomados de toda a plenitude de Deus. Onde está escrito isso? Anote, Efésios capítulo 3 e verso 19. Oh, por fim, fechando a live agora, por fim o apóstolo Paulo conclui sua intercessão pelos efésios, testificando que a ação do poder de Deus na vida do cristão é ilimitada, está além da compreensão humana. E é tão clara essa palavra que eu louvo a Deus, que só Ele para trabalhar aqui e aqui, como eu venho pedindo a Ele. Pois bem, finalmente, Paulo encerra a sua intercessão com uma doxologia. Então a Ele, quem é Jesus, toda a glória, aleluia, todo o poder, a Ele seja dado, ou não só da minha parte, mas de todo ser humano nessa terra, que o aceitou, a Ele seja dado, oh meu Deus, a glória, o louvor, o poder, a majestade, a Ele que é, sabe, a Ele que tomou o meu, teu lugar, a Ele eu me prostro em adoração. Eu digo a Ele, eis-me aqui, envia a mim, aonde Deus nos enviar. Muita gente não está entendendo nada, muita gente não compreende que nós estamos marcados como um querix da parte de Deus. Quem entende, claro que vai dizer glória a Deus, intercede e ora por nós. Entenda, querido, que Deus tem os seus escolhidos, porque, vou falar, o tempo se aproxima. Feliz é você que, ouvindo esta palavra, entenderá que você deve se interceder não só por aqueles que você tem, sabe, uma vida tão próxima, afinidade, vive ali dentro de um momento social, parentes, enfim, interceda e ore.
e deixa Deus dar a resposta como eu estou fazendo. E Ele dará a resposta. E eu creio que o nosso Deus há de agir em todas as áreas, como está agindo na minha vida, na vida da minha esposa e na vida de cada um daqueles que nos aguardam, sendo pastoreado, tanto quando a gente está lá e quando nós estamos aqui. A eles eu intercedo, pedindo ao nosso Jesus que começou a boa obra e há de cumprir. A cada um deles que estão carentes de intercessão, de oração. E a minha oração neste dia não é só por eles que estão ali em Curitiba, fazendo a Rio Grande, a Igreja de Deus Apostólica Querigmá, mas eu intercedo e oro por todos os homens de Deus, por todas as mulheres de Deus. Coloque em prática esta palavra e você verá o resultado da vitória que há de acontecer para a glória de Deus. Por isso, querido, não esqueça da palavra que hoje nós aprendemos aqui. Coloque em prática o que Jesus ensina. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Jesus falou, pronto. Faça. Fala assim: eu vou fazer essa oração. A partir de agora eu oro que o Senhor venha mudar toda essa situação e você vai tomar posse da vitória neste dia para a glória de Deus. Então, querido, tenha um bom dia. Um dia abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois é, a bispa respondeu: quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Shalom.